Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos falar de concentração molar, certo? No vídeo anterior nós falamos de concentração comum, onde a massa era expressa em massa de soluto, em gramas, pelo volume da solução em litros. Agora nós vamos falar de concentração molar, onde nós vamos expressar em quantidade de matérias, ou seja, em número de mols, tá? Do soluto pelo volume da solução. Eu separei aqui 4 situações de cálculo e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo então. Primeiro, o que é molaridade ou o que é concentração molar? Então nós vamos representar a molaridade por esse M um pouco mais elaborado, onde ela representa a razão entre a massa do soluto, certo? Essa massa do soluto em gramas, dividido pela massa molar do soluto, vezes o seu volume, o volume da solução em litros. Então é a razão entre a massa do soluto e o produto entre a massa molar e o volume da solução, certo? Lembrando que esses dois aqui, a razão entre esses dois, massa do soluto pela sua massa molar, é o que nós chamamos de quantidade de matéria do soluto, que é expressa em mol. Bem, nesse primeiro exemplo nós vamos determinar a concentração molar. Então vamos ver o exercício que ele sugere. Determine a concentração molar, então nós queremos a molaridade, lembrando que a concentração molar é expressa em mol por litro, certo? De uma solução de hidróxido de sódio NaOH. A partir do conceito de concentração molar, nós temos o conceito de mol. Então, quando eu for calcular a concentração molar, é importante que eu saiba a massa molar do soluto. E essa massa molar do soluto, que aqui no caso é o hidróxido de sódio, ela é calculada através da fórmula. Tá? Então, qual é a massa molar do NaOH? Então, nós já fizemos isso em sala de aula, onde nós temos aqui na fórmula do hidróxido de sódio, um sódio, um oxigênio e um hidrogênio. E nós consultamos lá na tabela periódica, ou aqui no exercício como está sendo oferecido, nós sabemos que um sódio tem massa molar de 23 gramas por mol, o oxigênio, a massa dele é de 16 gramas por mol, e o oxigênio, a massa dele é de 1 grama por mol. Fazendo o cálculo aqui, 1 vezes 23, 23, 16, 16, 1 vezes 1, 1, e somando essas massas molares, essa massa de cada elemento químico ali participante da substância, nós teremos então a massa molar de 40 gramas por mol, que é a massa molar do hidróxido de sódio. Perfeito? Então nós já temos a massa molar, sabendo que ela possui 24 gramas dissolvidos em 800 ml de solução. Então vamos lá, recapitulando. Determine a concentração molar em mol por litro de uma solução de hidróxido de sódio. Aí, então nós pegamos a fórmula do hidróxido de sódio e determinamos a sua massa molar. De que maneira? Somando a massa molar proporcionalmente a cada elemento químico participante da fórmula. Tá? Então, através da fórmula. Aí, seguindo o exercício, sabendo que essa solução possui 24 gramas do hidróxido de sódio. Então, aqui nós temos o M1. Então vou dar uma separadinha aqui. Nós temos aqui o M1. Qual que é a massa do soluto? A massa do soluto, 24 gramas. Dissolvidos no volume de solução em 800 ml. Só que lembrando, na molaridade, na concentração molar, eu tenho que expressar esse volume em litros. Então nós já sabemos que é só deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. 0,8 litros. Feito isso, então nós temos a massa molar, a massa do soluto, o volume, está faltando a concentração molar. Então vamos calcular. Molaridade igual massa do soluto dividido por sua massa molar vezes o volume. Qual a molaridade então? Massa do soluto. Massa do soluto, 24 gramas. Massa molar desse soluto. Nós calculamos aqui 40 gramas. E o volume da solução, 0,8 litros.
Fazendo as continhas ali, 24 dividir 40 vezes 0,8 vai dar 32. 24 dividido por 32, o resultado é de 0,75 mol por litro. Essa é a nossa concentração, então, molar. Nessa primeira situação, nós estamos determinando a concentração molar de uma solução. Perfeito? Tá, joia, pessoal? Vamos então agora para o nosso segundo exemplo, nossa segunda situação. A segunda situação nós vamos usar a mesma fórmula para determinar a massa de soluto. Então veja o exemplo. Determine a massa em gramas necessária de ácido sulfúrico, H2SO4, está aqui a fórmula, para preparar 250 ml de solução de concentração molar igual a 2 mol por litro, dados as massas molares em gramas por mol de, no caso aqui do enxofre 32, do oxigênio 16 e do hidrogênio 1. Então vamos lá. O que ele quer saber? Primeiro ele quer saber a massa do soluto, que é a massa de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico aqui representa o soluto da solução. E ele quer saber essa massa em gramas, certo? Bem, para preparar quanto de solução? Para preparar um volume de 250 mililitros. Lembrando que na concentração molar, nós utilizamos o volume em litros, então aqui é necessário a conversão e esse valor convertido é igual a 0,25 litros. Perfeito? Até aí tranquilo? Vamos continuar então. De solução de concentração molar igual a 2 mol por litro. Então a concentração molar que eu quero para esses 250 mililitros é de 2 mol por litro. E está faltando para que a gente possa desenvolver a massa molar desse soluto, que é a massa que eu calculo por meio da fórmula do soluto, que no caso aqui o ácido sulfúrico H2SO4. Vamos abrir as chaves, vamos fazer esse cálculo. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 2, eu tenho apenas um enxofre e eu tenho 4 mols de oxigênio. Sabemos que cada mol de hidrogênio vale 1 grama, cada mol de enxofre equivale a 32 gramas e cada mol de oxigênio é o mesmo que 16 gramas. Fazendo o nosso cálculo aqui, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 32, 32, 4 vezes 16, 64, nós teremos a massa molar do ácido sulfúrico, que é de 98 gramas por mol. Temos a massa molar, temos a concentração, temos o volume, está faltando apenas a massa. Vamos colocar aqui a formulinha então para a gente identificar esses componentes. Massa do soluto, massa molar do soluto, volume da solução em litros. O que nós queremos descobrir? A massa do soluto. Então vamos substituir. Concentração molar, vale quanto? Vale 2, aqui, ó, 2 mols por litro. Massa do soluto eu tenho? Não. Então repete. Massa molar do soluto. Calculamos aqui por meio da fórmula. Quanto que deu? 98. E o volume da solução? 0,25. Lembrando que aqui embaixo do 2 nós temos o 1 e que eu posso fazer aqui uma multiplicação cruzada, onde o nosso intuito aqui é saber o valor da massa de ácido sulfúrico, M1. Então, M1 vezes 1, M1, 2 vezes 98 vezes 0,25, fazendo essa continha, vai dar 49 gramas de ácido sulfúrico. Perfeito, pessoal? Então aí está a maneira como se determina a massa utilizando a concentração molar. Então essa é a nossa segunda situação. Vamos para a terceira situação. Terceira situação, nós vamos determinar o volume, tá? Utilizando a mesma fórmula. E vamos fazer a leitura aqui do exercício então. Calcule o volume em litros necessário de uma solução de hidróxido de sódio de concentração molar igual a 2 mol por litro para se obter 20 gramas de hidróxido de sódio.
E aí nós temos aqui a massa molar do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. Então, o que nós queremos saber é o volume da solução. E esse volume nós queremos saber em litros. De uma solução de hidróxido de sódio. Então, nós podemos já aqui determinar o quê? A massa molar do hidróxido de sódio. Nós já calculamos na outra situação, mas recordando, o que nós temos aqui? Ó? Um átomo de sódio, um mol, de sódio, um mol de oxigênio e um mol de hidrogênio. Sabemos que cada mol de sódio vale 23, cada mol de oxigênio vale 16 gramas, e falar em um mol de hidrogênio é a mesma coisa que falar de 1 grama. Multiplicando e somando os resultados, nós temos então que o mol de ácido de hidróxido de sódio é igual a 40 gramas. Então tenho 40 gramas em 1 mol. Continuando. Concentração molar igual a 2 mol por litro. Então a concentração dessa solução é de 2 mol por litro. E eu quero obter, nesse volume, 20 gramas do hidróxido de sódio, ou seja, a massa do soluto que eu quero obter, 20 gramas. Então eu quero saber o volume, para isso eu tenho a massa molar, que nós calculamos pela fórmula, a molaridade, a concentração molar, que foi oferecida pelo exercício, e a massa de soluto que eu quero obter nesse volume. Vamos lá então substituir. Molaridade igual massa do soluto, massa molar do soluto, volume da solução em litros. Molaridade igual, ou concentração molar. Vamos substituir a molaridade. Então, quanto que vale essa molaridade? A molaridade, que é a concentração molar, vale 2. A massa do soluto, 20. A massa molar do soluto, 40. E o volume da solução, eu não sei, vou deixar aqui representado por V. Fazendo aquele esqueminha, multiplicando cruzado. Lembrando que aqui embaixo do 2 eu tenho 1. Então eu posso dar sequência ao meu cálculo. 2 vezes 40, 80. 80 vezes V, 80V. E 1 vezes 20, 20. 80 que está multiplicando, passa o quê? Passa dividindo. Então, 20 dividido por 80, qual é o volume? Volume igual a 0,25 litros. Perfeito, pessoal? Então, aí calculando o volume, veja que é bem prático, só se organizar certinho, não tem erro, tá? Bem tranquilo aí resolver as questões de concentração. Vamos para a nossa última situação então, situação número 4, onde nós vamos determinar a quantidade de matéria. Determinar a quantidade de matéria é determinar o número de mols, a quantidade em mols do soluto, tá? Lembrando que quando nós começamos a falar de molaridade ou concentração molar, nós falamos que ela é o quê? A divisão da massa de soluto pelo produto da sua massa molar e o volume de solução. Tá? Só que eu ressaltei para vocês também aqui que essa massa de soluto dividido pela massa molar desse soluto representa a quantidade de matéria do soluto, o número de mols do soluto, que nós substituímos por N1. Tá? Então vamos fazer aí o cálculo. Substituindo então M1 sobre M1 por N1, nós temos aqui então essa formulinha. Molaridade é a quantidade de mols dividido pelo volume. Vamos lá então. Qual que é determine a quantidade de matéria? Então nós queremos saber o N1. Esse N1 vai ser expresso em mol. De um volume de quanto? 250 mililitros. Que nós não podemos trabalhar em mililitros, vamos trabalhar em litros. Então vai ser 0,25 litros. Onde a concentração é igual a 8 mol por litro. Então essa concentração molar de 8 mol por litro. Substituindo na formulinha, nós temos então 8 igual a N1
e o volume 0,25. Fazendo a nossa cruzadinha, lembrando que aqui eu tenho 1, N1 vezes 1, N1, 8 vezes 0,25, vai dar 4 mol de soluto. Perfeito, pessoal? Então essas são as 4 situações. Espero que vocês tenham ajudado. Até nossa próxima aula.